Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos viajar no tempo e no espaço, diretamente para as montanhas misteriosas da antiga Pérsia, para desvendar uma lenda que sussurra através dos séculos. A história do rei que dormiu por 300 anos. Já pensou nisso? Um governante poderoso, não morto, mas preso em um sono encantado, aguardando o momento certo para retornar. Essa não é apenas uma história de ninar. É um mito que moldou a cultura, o medo e a esperança de um povo inteiro. Muitos acreditavam que os próprios tremores de terra eram sinais de que ele estava se mexendo, prestes a despertar. Então, prepare-se, porque vamos mergulhar fundo na lenda de Arasbaran e descobrir os segredos guardados nas profundezas da terra. Mas antes de começarmos essa jornada incrível, eu peço aquele favorzinho de sempre. Se você gosta de curiosidades históricas e mitos fascinantes como este, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. O seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos como este para vocês. Muito obrigado. Agora, vamos lá. A história nos espera. Na vasta e antiga Pérsia, uma terra de impérios grandiosos e histórias sussurradas ao vento, nasceu a lenda de Arasbaran. Imagine um rei, cujo nome o tempo talvez tenha esquecido, mas cujo poder era inquestionável. Ele não era apenas um líder, era um símbolo de estabilidade e força para seu povo. Contudo, o destino, muitas vezes cruel nas lendas, reservou-lhe um caminho inesperado, uma maldição lançada por inimigos invejosos ou por forças místicas que ele ousou desafiar, não tirou sua vida. Em vez disso, roubou seu tempo, mergulhando-o em um sono profundo e sem sonhos. Ele não morreu, ele simplesmente adormeceu, escondido em algum lugar secreto, inacessível nas imponentes montanhas de Arasbaran. Uma cadeia de montanhas que até hoje é repleta de beleza e mistério. Seu corpo, dizia a lenda, permanecia intacto, sem envelhecer um único dia, como uma estátua viva, esperando o tempo passar. Seu espírito, no entanto, estava em vigília, aguardando pacientemente. O mito ia além do simples sono. Havia uma condição para seu despertar. O rei só retornaria quando o mundo estivesse pronto para recebê-lo. Mas o que isso significava? Que o reino precisaria de sua liderança novamente? Que a paz deveria reinar? Ou que o mundo precisaria passar por uma grande transformação? A profecia era vaga, deixando espaço para inúmeras interpretações, o que só aumentava o mistério e o temor ao redor da figura do rei adormecido. Até que esse dia chegasse, a terra deveria permanecer em um delicado equilíbrio. Qualquer perturbação poderia ser um sinal. E, naquelas terras geologicamente ativas, os sinais eram frequentes. Sempre que a terra tremia, quando o chão se movia sob os pés das pessoas. A primeira coisa que vinha à mente não era uma explicação científica, mas sim a imagem do rei. Eles acreditavam que os terremotos eram um som de sua respiração profunda ou o movimento de seu corpo se revirando em seu leito de pedra, talvez perturbado por um sonho ou simplesmente cansado de esperar. Cada tremor era um lembrete de sua presença. Essa crença transformou a própria natureza em um presságio. A terra não era apenas terra, era o cobertor do rei adormecido. Os tremores não eram desastres naturais, eram mensagens, avisos, de que o grande despertar poderia estar próximo. Gerações e mais gerações cresceram ouvindo essa história ao pé da lareira. As crianças aprendiam a respeitar as montanhas, não apenas por sua imponência, mas pelo segredo que guardavam. Os pastores, que conheciam cada vale e cada encosta, sabiam quais cavernas evitar. Diziam que algumas delas levavam aos aposentos secretos do rei e perturbá-lo. Poderia antecipar o fim dos tempos, como o conheciam. Viajantes que cruzavam a região de Arasbaran frequentemente relatavam ouvir ruídos estranhos vindos das profundezas da montanha, especialmente à noite. Seriam apenas o vento uivando pelas fendas das rochas, ou algo mais? A imaginação popular preenchia o silêncio
com o som dos roncos do rei, um som baixo e constante, que ecoava do coração da terra. O mais curioso nessa lenda é que o medo principal não era do despertar do rei em si. Afinal, ele era um grande e justo governante. O verdadeiro pavor residia na incerteza. O que aconteceria quando ele acordasse? O mundo que ele encontraria seria o mesmo que ele deixou para trás 300 anos antes? Como ele reagiria às novas cidades, às novas gerações, aos novos costumes? Sua volta significaria uma era de ouro ou um cataclismo? Essa dúvida era aterrorizante. Um rei de uma era passada, um fantasma de carne e osso, retornando para governar um mundo que já não o reconhecia. A lenda de Arasbaran é um exemplo perfeito de como os mitos servem para explicar o inexplicável e para dar sentido ao mundo. Em uma região propensa a terremotos, a história do rei adormecido oferecia uma narrativa, uma causa e um efeito, que eram mais fáceis de compreender do que as forças geológicas brutas e imprevisíveis. O mito transformou o medo do desconhecido em uma história familiar, passada de pai para filho. Essa ideia de um herói ou rei adormecido que retornará em um momento de necessidade não é exclusiva da Pérsia. É um arquétipo que encontramos em várias culturas ao redor do mundo. Temos o rei Arthur na Grã-Bretanha, que, segundo a lenda, dorme na ilha de Avalon e retornará para liderar seu povo. Na Alemanha, o imperador Frederico Barbarossa supostamente dorme sob a montanha Kaifig, esperando o dia de voltar para restaurar a glória da Alemanha. Essas histórias compartilham um tema comum: a esperança de um futuro melhor, a crença de que um grande líder do passado pode retornar para salvar o presente. No entanto, na lenda persa, há uma camada extra de ambiguidade. A volta do rei não é vista apenas com esperança, mas também com profundo temor pela mudança drástica que ela traria. Ele é ao mesmo tempo salvador e disruptor. Um governante adormecido por 3 séculos. Um reino inteiro suspenso no tempo, esperando um evento que poderia ser tanto sua salvação quanto sua ruína. Hoje, claro, entendemos a ciência por trás dos terremotos, as placas tectônicas e as falhas geológicas. Mas a lenda do rei de Arasbaran permanece como um testemunho poderoso da imaginação humana e da nossa necessidade de criar histórias para dar sentido ao nosso ambiente. O mito pode ter desaparecido da crença popular, mas a paisagem que o inspirou continua lá. As montanhas de Arasbaran ainda se erguem, silenciosas e majestosas, guardando seus segredos. Quem sabe que outras histórias estão escondidas em suas cavernas e vales. A lenda nos lembra que, por baixo da superfície do nosso mundo moderno e científico, ainda pulsa um coração antigo, cheio de mitos, magia e mistérios que esperam para ser redescobertos. A terra treme e, por um instante, podemos nos permitir imaginar que não são apenas placas tectônicas, mas um rei antigo, se revirando em seu sono de séculos, sonhando com o dia em que finalmente irá despertar. E assim, a história do rei adormecido de Arasbaran continua a ecoar, não mais como um aviso de terremotos, mas como uma bela metáfora sobre o tempo, a mudança e a memória. Um lembrete de que o passado nunca está verdadeiramente morto, ele apenas dorme, esperando o momento certo para nos lembrar de sua existência. O que você acha dessa lenda? Conhece alguma outra história parecida? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu adoraria saber a sua opinião. Muito obrigado por assistir até aqui e por fazer parte da nossa comunidade de exploradores do passado. Espero que tenham gostado dessa viagem à antiga Pérsia. Não se esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal, compartilhar com quem também ama história e se inscrever para não perder nossas próximas aventuras. Um grande abraço e até o próximo vídeo.